O que é filosofia? No fundo, pessoal, o que é filosofia já é uma pergunta filosófica, porque isso já envolve aí todo o debate filosófico que aconteceu ao longo de mais de 2.500 anos. Então, essa pergunta, o que é filosofia, já é uma questão filosófica. Todas as vezes que alguém faz essa pergunta, ela já está fazendo filosofia. Inclusive, tem um filósofo chamado Kant, que ele dizia o seguinte: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Mas eu vou trazer uma definição aqui que eu gosto muito e eu acho que vai te ajudar a entender o que é filosofia. Tem um autor chamado André Comte-Sponville, que ele tem um livro chamado A Apresentação da Filosofia. E nesse livro, A Apresentação da Filosofia, ele dá uma definição de filosofia. Ele diz o seguinte: a filosofia é a reflexão a respeito dos saberes disponíveis. Então, o que é que eu sempre digo? Que é a filosofia que vai ser, digamos assim, a mãe do conhecimento, né? Então, é a filosofia que tem esse papel de produzir reflexão a respeito de todas as áreas do conhecimento. Então, esse é o principal papel do filósofo, produzir reflexão a respeito de todas as áreas do conhecimento. E aí eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas ficam pensando assim: como é que eu faço para aprender filosofia, né? Para entender melhor filosofia? Dá para eu fazer isso tudo sozinho? Até dá. Mas se você tiver as chaves de leitura das principais áreas de filosofia, isso vai te ajudar mais. Isso vai te ajudar melhor. Então, imagina o seguinte: a filosofia ela não é uma coisa única, ela tem várias áreas. Tem uma área que é a metafísica, por exemplo, que vai estudar todos os temas relacionados ao ser. Então, imagina o seguinte: você quer estudar um tema de metafísica. Como é que eu faço para estudar um tema de metafísica? Então, claro, nesse caso você precisa de uma orientação de como estudar metafísica e por quais caminhos eu vou estudar metafísica. Eu quero estudar ética, que é uma área da filosofia, ou eu quero estudar estética, ou eu quero ainda estudar filosofia política. Então, nesse caso, é muito importante que você tenha as chaves para abrir essas áreas, né, para que você consiga adentrar no pensamento filosófico. Mas, então lembrando sempre da definição do André Comte-Sponville: a filosofia é uma reflexão a respeito dos saberes disponíveis, que quer dizer também que ela produz ferramentas para todas as áreas do conhecimento. Então, um médico pode usar a filosofia no seu dia a dia, um advogado, um professor, uma dona de casa, enfim. A filosofia, ela tem esse papel na nossa vida. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.